Eu obrigo ela a gastar dinheiro, Obrigada. ela não dá conta, coitada. Pensa na pessoa que tem problema. Eu estava satisfeita com tão pouco, se eu tivesse, eu tinha parado há muito tempo. Mas eu acho que eu tô querendo parar, né? É? Como É porque a assim? gente gasta muito tempo pra ficar rico e depois a gente quer usar o dinheiro pra comprar o tempo de volta. Acho que já tá bom. Agora é a hora, né? Ah. Conversa, parecendo conversa de doido. Sabe aquela reflexão que bate de vez em quando sobre o que a gente está fazendo com a própria vida? Pois é. Pense em mim hoje como um mentor, ou talvez só um amigo próximo batendo um papo. Nesta nossa análise, nós vamos mergulhar fundo numa relação super íntima e, vamos ser sinceros, muitas vezes ignorada. A relação entre o nosso dinheiro e o nosso tempo de vida. A gente passa a maior parte dos dias focando em construir um patrimônio, mas raramente paramos para entender o que realmente estamos dando em troca. E olha só essa frase, ela captura uma ironia suprema da vida moderna. A gente entra numa roda viva, trabalha sem parar, sacrifica os melhores dias, e qual é a grande esperança? Que lá no final do arco-íris a gente possa pegar o pote de ouro e, paradoxalmente, ir até o balcão da vida tentar comprar de volta as horas que acabou de vender. Essa conversa íntima é a base para a gente entender o verdadeiro custo das nossas vidas profissionais. Bom, vamos para a nossa primeira parte, o preço de ficar rico. Muitas vezes a gente cai numa armadilha de acumulação sem nem perceber. A gente entra no jogo achando que sabe as regras, mas não calcula o pedágio silencioso que isso cobra da nossa existência. O caminho tradicional geralmente começa assim, anos e anos de um trabalho implacável. Aí, isso vira décadas com foco total em acumular riqueza. Até que chegamos no presente, olhamos no espelho e... Nossa, o tempo passou. E o tempo é o nosso ativo mais finito, né? O saldo no banco até pode ter subido bastante, mas o saldo de vida disponível, esse diminuiu drasticamente. E isso ilustra perfeitamente as escolhas pesadas que a gente faz todo dia. De um lado, o ato mecânico de apenas acumular dinheiro. Do outro, a riqueza emocional de viver plenamente. É aquele atrito constante entre ver os números crescerem na conta e estar realmente presente em casa, brincando com os filhos, rindo com pessoas queridas ou só tendo um momento de paz numa tarde de terça-feira. É uma troca muito pesada. O que nos leva à nossa segunda parte, o medo de parar. Aqui a gente esbarra num obstáculo psicológico gigante. É fascinante e até um pouco assustador ver que mesmo quando a meta financeira é batida, o medo não deixa a gente descer da esteira. A inércia é tão forte que a ideia de finalmente descansar causa pânico. Então, a pergunta crucial que fica martelando é essa: qual é o momento certo de parar? Como é que a gente reconhece lá no fundo que a fase de acumular cumpriu o papel dela? A verdade é que a sociedade treina a gente o tempo todo para acelerar, quase nunca para frear. E para ilustrar isso de um jeito muito humano, a nossa fonte traz uma história íntima sensacional. Uma pessoa confessou que, mesmo estando segura financeiramente e satisfeita com pouco, ela travou. Ela ficou completamente paralisada com a ideia de parar de trabalhar e consumir o próprio patrimônio que construiu com tanto suor. Precisou de uma amizade próxima ali, quase obrigando ela a gastar, a planejar um passeio e aproveitar o fruto do próprio esforço, para conseguir quebrar essa barreira. Imagina só o nível, ter tanto medo de gastar, que a gente precisa que quem nos ama nos force a viver de verdade. Colocando essas barreiras emocionais na balança, o conflito entre os nossos medos e a dura realidade fica muito claro. De um lado, o pavor de consumir o patrimônio e aquele terror de perder a identidade profissional. Afinal, quem somos nós se não estamos produzindo, certo? Mas e a realidade? A realidade é o esgotamento total, o famoso burnout, e aquela perda de tempo com a família que simplesmente não volta mais. O medo foca no dinheiro, mas a realidade cobra o preço em vida. E assim entramos na nossa terceira parte, comprando o tempo de volta. Aqui rola uma virada de chave fundamental na mentalidade. É parar de enxergar o dinheiro como um placar de videogame e começar a ver ele como uma ferramenta para comprar nossa própria liberdade. Como colocar isso em prática hoje para equilibrar as coisas? Primeiro, delegando. É pagar para alguém resolver um problema burocrático ou pegar um voo direto em vez de fazer conexão, poupando horas preciosas do final de semana. Segundo, estabelecendo limites firmes. Deu a hora, o computador tem que ser desligado. E terceiro, que é essencial, priorizar os momentos com pessoas queridas. É decidir conscientemente não perder um jantar em família por causa de um relatório de última hora. No fim das contas, a gente precisa redefinir o que é riqueza. Riqueza verdadeira é ter a autonomia e a coragem para controlar o próprio tempo e curtir o momento presente. Não são apenas dígitos num aplicativo de banco. O impacto emocional de aceitar trabalhar menos em troca de mais qualidade de vida é profundo. Trocar o estresse corporativo por uma tarde tranquila no parque não é um passo para trás. Na verdade, isso é a verdadeira libertação. Vamos então para a nossa quarta e última parte.
a libertação do presente. Largar a obsessão pelo futuro pode até ter uma dorzinha de crescimento no começo, mas olha essa frase que marca uma virada maravilhosa na história da nossa fonte. Acho que já agora é a hora, né? Esse é aquele clique interno, sabe? Aquele momento de realização profunda em que a ficha cai e a pessoa aceita, sem culpa nenhuma, que o trabalho intenso já cumpriu o papel dele. A fase de acumular terminou e o prazer de aproveitar a vida é para ser vivido hoje. Abraçar essa ideia traz um alívio emocional gigantesco. É uma sensação pura de liberdade quando começamos a valorizar o hoje, em vez de um amanhã que a gente nem sabe se vai chegar. Superar aquele medo de frear desbloqueia a alegria genuína de saborear o presente. Aquele peso da culpa produtiva simplesmente evapora, deixando espaço só para paz de espírito. Para fechar nossa reflexão de hoje, eu deixo essa provocação no ar. Pelo que a gente está trocando o nosso tempo hoje? Cada minuto que passa no relógio da vida é um minuto a menos. Que a gente consiga usar as ferramentas que construiu não para acumular mais preocupações, mas para recomprar o nosso direito de viver bem, exatamente agora. Um grande abraço e a gente se vê na próxima análise.